E hoje a gente vai falar, né, eu sei que vocês têm várias curiosidades, né, as perguntas que a gente recebeu aí, a maioria é sobre as técnicas mesmo, sobre os materiais, né, sobre os reparos, mas hoje é uma aula muito importante, que é sobre o investimento e o retorno que você pode ter nessa área, né? Trabalhando com reparos em bike de carbono, né? É uma aula importante, por quê? Porque você tem aí você tem o conhecimento de quanto você vai precisar investir e de quanto você pode ganhar mensalmente com esse trabalho, tá? Então, para a gente começar, o Júnior vai falar um pouquinho das ferramentas, né? A gente vai dar um geral nas ferramentas, né? Nos materiais que a gente usa, mais a parte de ferramentas mesmo, para vocês terem uma ideia de como é, tá bom? Boa noite, pessoal. Então, eu vou falar um pouco aqui das ferramentas que vocês vão utilizar, que são ferramentas simples, né? Que você encontra em qualquer casa de ferramenta, que são as ferramentas para fazer a parte de lixar, que é uma lixadeira orbital, que é com uma Dremel, né, uma furadeira, é um soprador. Se você for mexer com a parte da pintura, aí um compressor, né, o revólver, um aerógrafo. Então são ferramentas simples, ao contrário de das ferramentas de uma oficina de mecânica, né, que são ferramentas específicas, né? Tem ferramentas aí para você mexer numa suspensão, aí você gasta 3, 4 mil reais para mexer em uma suspensão, né? Então as ferramentas são ferramentas básicas aí que a gente utiliza para fazer a parte dos reparos, né? No começo, aqui a gente ensina no curso as ferramentas para você fazer um reparo simples, que é um reparo a frio, sem precisar bomba vácuo, né? Que não é também um investimento caro, é R$ 1.200 uma bomba vácuo, mas dá para ser feito sem a bomba vácuo também. Então, em questão de valores aí, para você montar o negócio, o investimento é baixíssimo em comparação de uma oficina mecânica, né? Que uma oficina básica aí para você comprar as ferramentas é 15 mil reais, né? Para você montar só a parte de ferramental. E sem falar que virou o ano, mudou o modelo da suspensão das bicicletas, muda o tipo de chave, você vai ter que fazer mais investimento naquela área de ferramental para você poder mexer, para fazer as revisões das bicicletas, né? Então o investimento nosso é baixíssimo em comparação com o mercado aí da mecânica de bike. Uma vez que você faz investimento nessas ferramentas, você não diferente, né, da mecânica, você não precisa ficar se atualizando ali, né? Uma coisa ou outra que você vai comprar, né? Aí são mais os materiais, os consumíveis, né? Por exemplo, as lixas, cola, né? A resina e a fibra de carbono, né? Essas coisas que você vai consumir ali para fazer os trabalhos, né? Mas as ferramentas em si mesmo, você vai fazer investimento uma única vez, né? O que a gente gosta de falar, que a gente vem falando aí desde a primeira aula, é isso. Começa com um investimento baixo, né? Por isso que a gente fala que o nosso investimento é baixo. Começa com o mínimo, vai aumentando seus trabalhos, vai ganhando dinheiro e aí depois você vai investindo aos poucos, como é o caso da bomba vácuo, né? Como é o caso, por exemplo, do compressor, né? Se de repente você não vai fazer a pintura, você vai terceirizar a pintura, você não vai ter esse investimento em compressor, né? O valor que a gente coloca aqui de investimento inicial é em torno ali de 4.500, 5 mil reais no máximo, considerando o compressor, que você vai gastar aí uns R$1.500, tá? A bomba vácuo não está nesses 5 mil reais, está o compressor. Porém, se você for terceirizar a pintura, porque a gente tem vários alunos que fizeram um curso e começam terceirizando, né? Ele ainda não tá fazendo os reparos em casa, né? Não tá fazendo pintura ou não faz pintura,
Então, ele terceiriza a pintura. Faz uma parceria, na Faz verdade. uma parceria, exatamente. Faz uma parceria com um pintor, né? Ou uma funilaria, né? E aí, esse investimento, então, em ferramentas, tá? Ele fica em torno aí de 4 mil, 5 mil reais. Considerando que você vai fazer isso em casa. Né? É claro que se você está pensando em montar um negócio, alugar um prédio, modificar o prédio, aí vai ter esse investimento estrutural do local, né? Mas o que a gente fala aqui, essa comparação que a gente fez foi em relação às ferramentas, né? Que as ferramentas da mecânica, elas são muito mais caras, o investimento é muito maior que você tem que fazer do que o investimento para fazer os reparos nos quadros de carbono. E esse valor também, né, um ponto aí é que tá todos os materiais, tá a resina, tá a fibra, tá lixa, tá tudo, na verdade, esse valor aí, tá todos os materiais para você começar o negócio mesmo, a fibra de carbono, a resina, tudo, balança para ser pesado, tá tudo, todos os materiais nesse valor aí. Não é só maquinário, né, inclusive só ferramentas. Os consumíveis estão aí, né, aquele material que você vai utilizar ali, depois vai ter que comprar de novo, ele tá nesse valor aí também. E agora falando sobre o retorno que essa profissão vai te dar, né? É importante você saber o investimento, mas também o retorno, né? A gente recebe muitas perguntas sobre o curso, qual que é o valor do curso, quais as técnicas ensinadas, mas a minoria das pessoas perguntam qual é o retorno, né? É importante vocês saberem quanto vocês podem faturar com essa profissão. Então, isso que a gente está falando para vocês, trabalhando em casa, trabalhando sozinho, né, fazendo os reparos e cobrando, claro, né, gente, cobrando o valor correto aí do seu serviço, você pode faturar até 10 mil reais por mês trabalhando sozinho. Né? Aí você fala, nossa, 10 mil reais, mas de repente tem alguém aí assistindo a gente que trabalha com reparos e fatura 3 por mês, mas eu faturo 3, faturo 4, né? Isso aí que a Marisa tá falando não tá muito bem. Mas o que a gente observa? Que a maioria das pessoas que fazem reparo cobram um valor muito baixo, né? Às vezes, até os nossos alunos, quem já foi nosso aluno, eles ficam receosos de colocar o valor no serviço deles, né? E aí acaba cobrando um valor abaixo, bem abaixo do que aquele serviço realmente vale, porque é trabalhoso, né? É um trabalho que às vezes leva um tempo, é um trabalho que você tem que considerar que você está salvando uma peça para o cliente, você tem que considerar o valor daquela peça, né? Então são vários fatores que você tem que considerar na hora de cobrar, na hora de passar o valor para o seu cliente, né? E é importante que siga isso à risca, né? O que a gente fala. Eu falo para os alunos, olha, siga isso à risca, porque se você não seguir, você não vai chegar no faturamento que a gente fala, né? Então, é importante vocês saberem que é possível chegar nesse faturamento, mas cobrando aquilo que a gente ensina para vocês. Trabalho, né? De qualidade também. Exatamente. Se você fala, mas é muito caro. Eu acho que o meu serviço não vale isso. Quer dizer, você mesmo está desvalorizando o seu serviço, né? Então, se você usa materiais de qualidade, se você faz investimento em conhecimento, se você faz investimento em ferramentas que vão facilitar o seu trabalho, se você entrega um trabalho de qualidade, por que não cobrar o que realmente vale? Né? Você tem que cobrar, você tem que mostrar para o seu cliente que o que você está pedindo realmente vale aquilo, né? Aqui na Carbono Pro, a gente está há 7 anos no mercado e só para vocês terem uma ideia, o nosso reparo mínimo aqui é R$600, né? Um reparo pequeno, sem grandes, fazendo uma laminação simples. Uma cor só. Né? E a gente faz a pintura também, né? Não, isso é sem a pintura. Tá, sem a pintura. Sem a pintura, só a parte do reparo ali, né? Quando entra a pintura, aumenta aí uns R$200, né? Então, só para vocês terem ideia de mais ou menos, né? Quem já trabalha aí pode fazer uma referência, né? Uma comparação, aliás,
com o seu valor mínimo de repente, tá? E também tem um ponto também, o cliente às vezes liga pra gente, a gente passa um orçamento e fala, nossa, cotei em tal lugar, mas ficou metade, não vou mandar lá não estou confiando no trabalho, que ficou metade do preço, tem esse ponto também. O pessoal não acredita, ele vai cotar com a gente o valor, vai cotar com o outro muito mais baixo, ele não leva, porque fica com medo que o reparo não vai ficar bom quanto o nosso. Exatamente. E quando você se especializa, né, quando você busca conhecimento e faz aquilo com técnica e com qualidade, você tem argumentos para mostrar para o seu cliente que aquele serviço vale o que você está pedindo. Né? Esse é outro ponto importante, exatamente, como foi feito. Né? Aqui na Carbono Pro a gente tem o costume de mostrar para os clientes, né? A gente faz questão de que o cliente acompanhe todo o processo de reparo, né? Então a gente vai mandando fotos, ele tem certeza que a gente está tirando o carbono delaminado, a gente mostra quando foi feita a eliminação, quando está o reparo só no carbono, então ele vê que realmente foi feito só com carbono. Depois, na hora da pintura, a gente manda finalizado. Então, assim, ele acompanha o processo e ele tem certeza de que ele está pagando por um trabalho bem feito, por um trabalho de qualidade, um trabalho que não vai ter problema lá na frente. Exatamente, que não vai dar problema para ele ali na frente. Então, como eu falei para vocês, o valor mínimo, né, do nosso reparo aqui, R$600 sem a pintura, né, de uma laminação básica. Porém, o nosso ticket médio hoje, ele está em torno de R$2.300 a R$2.500. Então, isso é o valor de que um cliente gasta em média aqui com a gente. Então, a gente entregando, só que a gente entrega o serviço completo, claro, né? Então, a gente faz o reparo e a pintura, né? Vocês sabem, aí o Júnior já contou a história dele, ele já trabalhou com pintura, então não tinha por que não fazer a pintura, né? E hoje também, 95% dos trabalhos que a gente faz aqui é reparo. Então o ticket médio é R$2.500, né? Só com os reparos e pintura local. Então, se você souber vender o seu serviço, né, mostrando para o cliente que é um serviço de qualidade e que ele, com técnica, e que ele não vai ter problemas, ele não tem por que não pagar, né? Ele vai confiar em você e ele vai acreditar que o seu serviço vale a pena, né? E nós temos aqui, às vezes você fala, o quadro quebrou uma vez, o cliente arruma, vai vender e nunca mais volta. Não, aqui com a gente tem clientes recorrentes. O cliente arrumou o quadro uma vez porque quebrou em um lugar, aí ficou legal, ele gostou, andou com aquele quadro, aí ele enjoou da pintura. Poxa, vou fazer a pintura com a Carbono Pro porque eu sei que eles fazem pintura legal. Ou então aconteceu alguma outra avaria na peça dele, ele manda aqui pra gente de novo. Então, assim, uma vez que você entregou um serviço de qualidade pro seu cliente, ele volta, né? Ele volta. Aquilo não deu problema para você, ele volta. Inclusive, esses dias mesmo, um cliente, há pouco tempo, ele fez um serviço aqui com a gente, teve uma avaria no quadro dele. Quebra, né? De quebra no top tube, ele fez, aí ele foi para o Caminho da Fé. Quando voltou do Caminho da Fé, estava todo riscado o top tube, né? Ele falou, poxa, Marisa, riscaram lá no Caminho da Fé, você não faz agora a pintura para mim de novo, tal? E aí ele mandou, e já mandou uma outra peça junto para a gente fazer essa outra peça para ele. Quer dizer, então é algo que é recorrente sim, né? Às vezes a pessoa acha que é um serviço que não é recorrente, mas é recorrente. O cliente é recorrente, aliás, não o serviço, né? O cliente sempre volta se ele gostar do seu serviço. E isso é importantíssimo, né? Você vende o seu serviço, entrega serviço de qualidade, o cliente gosta, o cliente volta. Então, só para vocês terem uma ideia de valores, eu vou colocar algumas fotos aqui de trabalhos que a gente já fez e vou colocar o valor que a gente costuma cobrar para vocês terem uma ideia, né?
os alunos que fazem curso com a gente, esse é um ponto que, como eu falei anteriormente, eles têm dificuldade, né? Então eles sempre perguntam, quanto que eu posso cobrar aqui, Marisa, né? Júnior, nesse serviço, quanto que eu posso cobrar? Então eu vou colocar só para vocês terem essa ideia, né? De repente de um reparo mais simples, um reparo mais complexo, de quanto varia esses valores, tá bom? Pessoal, então para dar exemplo para vocês de valores, eu resolvi pegar imagens aqui do Instagram. Eu vou passando aqui pelo Instagram e vou falando, porque fica mais fácil e é fotos que vocês já estão acostumados verem, né? Trabalhos, na verdade, que vocês já estão acostumados verem, que a gente posta aqui no Instagram. Então vamos lá, vou dar alguns exemplos. Aí no começo é mais pintura, tá? Então aqui, ó, esse exemplo de guia, né? No Citystay, aqui tem algumas imagens, ó. Foi feita a quebra ali. Aqui, então aqui para fazer esse Citystay aqui com guia, ó, é R$ 1.500, tá? Então a gente cobra R$ 1.500 só esse ponto aqui. Aí essa bicicleta foi feita outros pontos também, tinha trinca aqui, ó, no top tube, aí embaixo na região branca, né? Vocês estão vendo, então foi feito também. Mais um reparo, esse reparo aqui, como era um reparo mais superficial, ficou 800. Também teve esse que é mais estético, né? Aqui perto do movimento central, um reparo mais estético, então foi R$ 600. Aqui logo em seguida vem esse garfo. Esse garfo foi feito com guia, tá? Ele também quebrou. Vou pegar aqui aqui, ó, como tava. Nessa foto aqui o ângulo não tá muito bom, ele tava bem quebrado, na verdade. Então ele foi feito com guia, a pintura dele também bem chatinha, porque tem dois vernizes, se vocês olharem, ó, verniz brilhante, verniz fosco, um laranja fluorescente, que de um lado estava meio desbotado, do outro não. Então, mas a gente não pintou inteiro, só pintou o lado que foi feito mesmo, ali o ponto que foi feito o reparo. Aí o verniz a gente deu nele inteiro, ficou R$ 1.600 esse trabalho. Deixa eu voltar por aqui que fica mais fácil para achar. Que mais? Esse aqui, esse movimento central também foi não sei se teve alguém aí que acompanhou, né? Que estava colado ao contrário. Também deu bastante trabalho, ficou R$ 2.000 esse trabalho, foi dos dois lados ali, né? Então teve que tirar a peça, colar de novo, fazer o carbono, pintar de preto, então ficou 2.000. Esse aqui era um reparo aqui no top tube, ó, essa região top tube. Então era uma corzinha bem chatinha essa cor, um vermelho translúcido assim, bem difícil de fazer, ó, tinha uns riscos em cima ali, então foi cobrado R$ 1.200. Deixa eu ver, essa Trek, ela tinha bastante coisa para fazer também, aqui ó, aqui é no top tube, top tube não, no down tube, bem esmagado tava, ele sofreu um acidente, então ficou um reparo grande aqui. No chainstay também teve que fazer com reforço interno, os dois locais, porque ficou bem amassado o carbono e pintura, né, aí os dois reparos ficaram 3.300, mas aí a gente já fez alguns retoques na pintura, né? Mais o verniz, ficou 4.300 esse trabalho. Aí ele tá aqui no vídeo inteiro, né? Deixa eu voltar. Deixa eu ver aqui um reparo simples, né? Que eu falei numa aula, falei anteriormente aí para vocês que a gente cobra R$ 600 o reparo, mais 200 de pintura, né? Se for uma cor só, esse é um exemplo. Então aqui, ó, ele tava com essa trinca aqui na região, né, do city tube, onde entra o canote, uma cor só. Então foi feito o reparo aí e depois pintado, né, de um vermelho, ficou R$ 800. Aqui também essa orbeia, né? A pessoa amassou aqui no transporte, né? Lá do carro.
Então amassou, ficou R$ 1.600 também, essa região, uma regiãozinha chata de fazer. Movimento central, o valor ele pode variar desde R$ 600 até R$ 2.000, R$ 3.000, tá? Esse aqui, por exemplo, estava bem estragado, era um quadro já que não foi feita a manutenção, né? E ele foi quebrando, então ficou só esse reparo, R$ 2.500. E aí vai, gente, aí vai, por aí vai. Aqui algumas garantias, né, que a gente falou para vocês, que a gente faz, né? Olha esse top tube aqui da Look como tava, foi feito o reparo também com reforço interno, porque esmagou bem o top tube. A região tinha 4 cores, né? Tem esse amarelo, vermelho, branco e tem um cinza ali por cima, ó, aqui, tá vendo, ó, um marronzinho meio acinzentado, então também deu bastante trabalho. Deixa eu ver, o que mais? E por aí vai, né? Por aí vai, então, só para vocês terem uma ideia mesmo, assim, dos valores que a gente pratica aqui, tá? Então vocês viram aí, né, as imagens que eu mostrei e dos valores que a gente costuma cobrar. Mas é importante saber, né? Talvez agora vocês pensaram, nossa, mas como que eu vou cobrar igual eles, né? Mas o que é importante saber para você praticar esses valores é fazer uma boa avaliação da peça, para você entender, né, como aquela peça quebrou, qual é o estado dela, né, a extensão daquela trinca, até o contexto em que aconteceu aquela trinca é importante saber para você avaliar, entender o serviço, entender a trinca. A técnica a ser usada. Isso, e aí sim, saber a técnica que você vai usar para fazer aquele reparo e depois passar o orçamento para o cliente, né? Não adianta olhar assim e cobrar mais ou menos, porque se você falar um preço muito baixo, depois querer aumentar, né, fica complicado. Por isso que a gente bate nessa tecla de fazer uma boa avaliação. Então, quando o cliente manda aqui para mim alguma pergunta, né? Quanto que fica para fazer reparo X? Eu já peço fotos de vários ângulos, vídeos, explicação de como aconteceu aquilo, né? Para a gente entender o contexto daquilo, porque às vezes uma informação que o cliente deixa de te passar, ela é extremamente importante. A hora que chega para você fazer o reparo, você fala, poxa, mas não tinha essa informação, né? Vou dar um exemplo, uma coisa que é um ponto que a gente avalia, a pintura. Como a gente faz a pintura aqui, a gente tem que avaliar a pintura também. Então a gente vai fazer o reparo, avalia a extensão da trinca, né, qual técnica que vai usar, se vai ser só a laminação, se vai ser com guia, se vai ser um reforço interno, e aí a pintura, né, quantas cores de tinta tem, se é uma só, se são 2 vernizes, porque tudo isso é mão de obra que vai dar. Mão de obra e custo com as tintas, né? Então você tem que colocar isso na ponta do lápis, né? Então quando o cliente ele manda aqui uma trinca de um lado só, que eu não consigo ter uma visão total, eu peço para ele mandar do outro lado também. Por quê? Porque pode ser que do outro lado tenha outras cores, outras tintas, né? E aí eu vou ter que mandar fazer aquelas tintas para poder fazer ali a peça dele e entregar, como a gente falou para vocês, o mais original possível, né? Então a gente manda fazer as tintas para ficar igualzinho ali, finalizar o quadro, dar o acabamento igualzinho é o original. Então, para lembrar, pessoal, amanhã, quarta-feira, às 20 horas, nós vamos abrir o grupo do WhatsApp para vocês tirarem dúvidas sobre o curso, tá bom? Vamos apresentar algumas informações do curso, né? A data, valores, a grade, o que vocês vão aprender no curso e vamos abrir para vocês fazerem as perguntas.